Princípio número 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Bom, lendo esse princípio agora, me vem em mente o dia de Pentecoste, que está descrito lá na Bíblia, lá em Atos 2. Lá fala claramente que através do Espírito Santo tem-se um discernimento, ou seja, acontece uma separação, acontece ali uma distinção, uma coisa é separada da outra. Isso fala quando o escritor diz que veio sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Isso está falando de discernimento, mas não só de discernimento, como também do fim de uma dessas línguas, né? O fogo, ele consome, ele acaba com uma dessas línguas, como está escrito aqui. E nós podemos até pegar um gancho naquela parábola lá do joio e do trigo. Lembra dessa parábola? Lá também é feita uma distinção, uma separação entre joio e trigo, sendo que o joio é recolhido, assim como o trigo, só que ele, portanto, é jogado fora. Eles acabam com o joio, né? E só ficam com o trigo. O joio ali é colhido e queimado e só fica então o trigo. Aqui no dia de Pentecoste, naquela grande festa judaica, né, foi a mesma coisa que aconteceu. Eles tiveram um sinal de Deus, da verdade, e a partir disso discerniram as línguas, a linguagem, a comunicação. Só que o texto fala em línguas, mas não é esse tipo de linguagem do povo, nativa de cada país, sabe? Não é o português que eles estavam falando, né? O discernimento entre o português e o espanhol, e o coreano, e o inglês, e o árabe, e o hebraico, não é esse tipo de língua, de linguagem, não é a língua nativa de cada povo que estava lá naquela festa, porque tinha muitos povos lá. O que foi discernido foi a língua dos homens e a língua de Deus. O que é a fala humana e o que é a fala de Deus. O que é a voz de Deus, a mensagem de Deus, o conteúdo de Deus da voz do homem, da mensagem do homem, do conteúdo humano. Entende o que eu estou querendo dizer? O discernimento ali foi entre a realidade, a verdade que é Deus, da ilusão que é o homem e o que ele pensa que é. E no discernimento ficaram com o quê? Ficaram com a verdade, decidiram por Deus, queimando, né? Queimando aqui entre aspas a ilusão, queimando o ego, o que não vinha de Deus. No caso, é o joio, no caso da parábola ali que eu estava falando. E aí então foram cheios do Espírito Santo, ou seja, só ficou o Espírito Santo, só ficou um tipo de língua, porque o Espírito Santo é a voz de Deus, é a linguagem de Deus, é a fala de Deus, é a mensagem de Deus, é o pensamento de Deus, é a comunicação de Deus. E aí lá no versículo lá de Atos vai dizer que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Exatamente isso. Não tinha mais a voz humana, egóica, individual. Não tinha mais crenças, autoconceitos, interpretações de crenças. Só tinha Deus. Não tinha mais ego. Só tinha Espírito Santo. E Deus é a origem, é a língua original de todos. Se eu falo a língua de Deus, que é o Espírito Santo, qualquer pessoa entende, qualquer um reconhece. Ela até pode ali ficar confusa no início, né? Isso também está descrito lá no Atos lá, né? Que até a pessoa até pode ficar ali confusa por um certo tempo, por um certo momento, porque a voz de Deus ela está esquecida, a comunicação com Deus está interrompida, mas tem nela a lembrança da verdade, ela logo vai se lembrar.
mesmo confusa, ela reconhecerá a voz de Deus e reconhecerá que é a sua própria voz. Por isso, ao falar, todos entendem e ao escutar, tudo é compreendido, porque o Espírito Santo é a linguagem de todos. É por meio dele que todos se entendem, se compreendem. É onde tudo se torna o mesmo, o que é dito e o que é compreendido, porque é natural para todos, é natural em todos. E por isso, ele, o Espírito Santo, é o mais elevado veículo de comunicação. É o único meio de não haver interpretações, de não haver falha na comunicação, de não haver uma vontade minha e uma vontade tua, uma crendice minha e uma tua. Através do Espírito Santo temos a mesma mente, a mesma vontade, a mesma voz. Queremos a mesma coisa, que é Deus, é a verdade. Por meio do Espírito Santo, nos tornamos o mesmo, nos tornamos um, e tudo é compreendido claramente. Não tem mais mal entendido, não tem mais confusão, não tem mais interrupções. E mais uma vez, por isso que ele é o mais elevado veículo de comunicação, porque tudo se torna o mesmo. Só há uma mente, que é Deus. Só há uma voz, que é Deus. Só há uma visão, que é Deus. Ou seja, esse estado de comunicação ininterrupta com Deus e com todos, falar a mesma língua, ter a mesma mente, ser um com Deus, que se dá por meio do Espírito Santo, da mentalidade de Deus, é o nosso estado original, é o início e também é o fim, é o fim. E para que esse estado, então, seja recuperado, né, para que essa confusão ela chegue ao fim, né, e esse estado seja recuperado, vamos dizer assim, para que o Espírito Santo seja tudo, é de milagre em milagre, é de grão em grão, é de milagre em milagre. O milagre é a correção que vai acontecendo na mente. É como se fosse um vislumbre do estado original de ser. E quando a correção ela se dá por completo na consciência, quando não tem mais nada de separação, de ego, quando não tem mais uma outra língua que não seja Espírito Santo, outro pensamento que não seja Deus, é que volta então essa fluidez do Espírito Santo, que é a comunicação, né, ininterrupta. É quando a comunicação com Deus ela não tem cortes, ela não tem falhas, ela não tem interrupções. E por isso não se precisa mais de milagres, como está aqui no princípio. Não se precisa mais de milagres, porque agora tudo é Deus, né? O que ele é, eu sou. O que eu sou, ele é. Eu e ele, eu sou. É o mesmo. Não tem nada mais. É isso.